Hoje nós vamos para a segunda aula do estudo do livro do Apocalipse, das 7 igrejas que Jesus Cristo destinou às 7 igrejas que eram da Ásia Menor. Então nós vamos estudar nessa manhã, nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Eu convidando o Senhor para estar aqui, para que as nossas mentes sejam abençoadas pelo poder de Deus. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente aos nossos corações, que será uma manhã de ensino para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amado Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Te engrandecemos, Senhor, te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. E temos a certeza, ó Deus, que nessa manhã não será diferente, será uma manhã de estudo. Será uma manhã, ó Deus, que nós vamos, Senhor, aprender mais de Ti. Espírito Santo de Deus, traz a nossa memória agora, Senhor, tudo que pode nos dar esperança de querer Te conhecer mais de Ti. Falar mais, Senhor, do Teu amor, da Tua intrepidez. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Teu coração, ó Deus, seja agora, Senhor, totalmente, Deus, que o nosso coração venha bater junto com o Teu coração, na mesma sintonia, ó Deus, porque nós queremos mais de Ti, queremos aprender mais contigo, por isso fica à vontade entre nós. Santo Espírito de Deus, vai nos ensinando todas as coisas, nos guiando, nos orientando, porque nós entendemos que só o Senhor é Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso através da ministração da palavra do Senhor. Amados, a Bíblia, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Oh, meu Deus, ela é linda, ela é tremenda, ela é eficaz. E nessa manhã nós vamos, em nome de Jesus, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar a segunda carta. Se você, por um acaso, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, no sentido de estudo das cartas, nós já fizemos um estudo anterior que era da igreja de Éfeso. Então, se você quiser assistir no nosso canal no YouTube, Igreja Congregacional Pão da Vida Niterói, tem um estudo que tem uma introdução do livro do Apocalipse. Vai ser muito de grande valia para você poder entender essa carta agora. Porque nós vamos agora estudar a segunda carta, que é a carta de Jesus para a igreja de Esmirna. Então nós vamos estudar, porque a princípio, como eu disse, o nosso propósito era estudar 7 cartas num único estudo. Só que realmente ia ficar muito corrido, o conteúdo é muito grande, e o Espírito Santo de Deus nos direcionou para que nós pudéssemos estudar, fazer o estudo separado das cartas. Por isso eu convido você a abrir a tua Bíblia, que nós vamos ver que está em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 2. São 4 versículos apenas. Tem até o esboço que eu deixei aqui, mas eu gostaria que nós pudéssemos estar verificando. Essa letrinha aqui da Bíblia está um pouquinho pequena, mas vai dar tudo certo. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala, Apocalipse capítulo 2, nos versos 8 até o 11, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amados, 4 versículos apenas, e nós vamos ver a profundidade com que o Senhor Jesus fala para essa carta. Então, o esboço aqui, isso aqui é um pouco assim, uma revisão do que nós vimos na aula passada da introdução, mas eu acho válido também nós fazermos tipo um exercício de fixação, ou seja, qual é o propósito do livro do Apocalipse? Exortar os cristãos a continuarem firmes, resistindo a todas as dificuldades, pois a vitória já foi garantida pelo próprio Jesus. Quem é o autor? O autor é o apóstolo João, o discípulo amado. É bem importante a gente saber, porque João foi aquele discípulo que fazia
fazia parte do círculo íntimo do Senhor Jesus. Que local que o livro de Revelação, o livro do Apocalipse foi escrito? Na ilha de Patmos. Nós falamos e sabemos que a ilha de Patmos era uma prisão onde os exilados eram colocados lá. A data, aproximadamente no ano 90, na era cristã, depois de Cristo. E como nós vimos, essa carta tem apenas 4 versículos. Está em Apocalipse, capítulo 2, dos versos 8 ao 11. Mais uma vez também, vou frisar de que é importante, de que para que você entenda o livro do Apocalipse, você precisa entender e saber e discriminar essas 7 seções do livro. Ou seja, capítulos 1 ao 3 fala sobre as cartas das 7 igrejas, que é o que nós estamos estudando. Dos capítulos 4 a 7, os 7 selos. Capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Capítulos 12 a 14, o quarteto do mal, que nós vimos. Capítulo 15 a 17 são as 7 taças. Capítulos 18 a 19 é a queda do quarteto do mal. E capítulos 20 a 22 é o juízo final, novos céus e nova terra. Então, se você tiver esse esboço, essas 7 sessões, você vai poder estudar e ter uma compreensão melhor do livro do Apocalipse. As cartas às 7 igrejas da Ásia nos mostram os 7 perigos que ameaçam as igrejas de todas as épocas. Então, esses 7 perigos assim, nós vamos ver que desde a igreja do passado até a igreja atual. Então, nós vamos ver que das 7 cartas, 3 foram os perigos, 3 foram as ameaças. Primeira, esfriamento do amor a Deus. A própria palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então nós vemos um esfriamento do amor ao Senhor. Segundo, muitas perseguições. Em todo tempo, o cristão, aquele que quer seguir a Cristo de verdade, ele sofre muitas perseguições. E também os falsos profetas e heresias que conduzem a igreja ao mundanismo. Então são 3 perigos que sempre assolou a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. As cartas, elas foram escritas a partir dessa ordem que o Senhor Jesus, ele deu para João ali na ilha de Patmos. Apocalipse 1:11 diz o quê? O que vês, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, a disposição das cartas, do jeito que está na Bíblia, era a rota que era feita para poder se chegar às 7 igrejas. Então começa por Éfeso, Esmirna. Então nós vamos ver que essa é a rota, do jeito que o Senhor Jesus colocou no livro do Apocalipse. Vale lembrar que não existiam somente nessa época essas 7 igrejas, mas o Senhor separou ela para quê? Para que separou essas igrejas para que nós pudéssemos entender. E volto a falar, estamos verificando nesse estudo 2 tipos de interpretações da igreja que tinha no tempo local, no tempo da igreja e também na época histórica e aplicações para nossas vidas também. A carta à igreja de Esmirna. Vamos começar. Esmirna está aqui já é um mapa maior, como eu disse, eram cartas que estavam na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Estava aqui a ilha de Patmos, da onde João escreveu as cartas, o que o Senhor Jesus ditou para ele, ele escreveu aqui da ilha de Patmos, ele olhava esses locais das 7 igrejas, aqui coberto pelo mar Egeu e também o mar Mediterrâneo. Então, cada mensagem possui 3 aplicações. Como eu disse, local, no tempo da igreja que ela vivia. Histórica, a igreja durante os séculos. E aplicação para nossas vidas no dia de hoje. A interpretação das 7 igrejas por período. Nós vimos que Éfeso era apostólica, Esmirna era da perseguição, Pérgamo a igreja imperial, Tiatira a igreja era das trevas, Sardes a reforma protestante, Filadélfia o momento das missões mundiais e Laodiceia é a igreja contemporânea, a igreja atual. Então nós estamos aqui, Esmirna, em que nós vamos estudar aqui, verificando esse período da história que Esmirna mostra, profético, mostrando isso. Era o ano que aconteceu do ano de 100 ao ano 313 depois de Cristo. É a era da perseguição. Essa igreja nós vamos aprender muito, que nós vamos entender como foi essa perseguição do Império Romano. Então nessa era aqui, na era da perseguição, que nós vamos ver como é que os mártires morreram. Então é muito importante essa igreja. Nós vamos entender também porque essa igreja tem esse nome e tudo. A igreja de Esmirna, ela existe até o dia de hoje. Se você for na Turquia e você ouvir falar de uma cidade chamada Izmir, essa cidade
é a cidade de Esmirna. E hoje ela é a terceira maior cidade da Turquia. É um destino de férias popular, por quê? Porque elas têm numerosas praias e a temperatura é quente. Então ela tem um grande atrativo, é uma cidade turística. A cidade de Esmirna é a cidade mais bela da Ásia Menor. A cidade anteriormente tinha sofrido vários terremotos. Era uma cidade comercial, porque onde ficava o principal porto da Ásia ficava na cidade de Esmirna. O Monte Pagos era muito conhecido, onde tinha muitos templos dos deuses pagãos. E aí nós vamos ver quais eram os deuses em que a cidade de Esmirna, em que a população de Esmirna adorava antes daquela igreja ser estabelecida e durante também. Os deuses eram Zeus, Apolo, Afrodite, Cibele e Asclépio, ou também Esculápio. Esse Esculápio, ele é o deus da medicina. Então ele tinha, aqui nós podemos ver, quando você vê o símbolo da medicina, quando você vê uma cobra enrolada, era o símbolo desse deus que eles conheciam como deus da medicina. E também, além desses deuses, eles também tinham culto ao imperador, que incluía a queima de incenso a César, e ele é bastante difundido. Então, além desses deuses, né, da mitologia grega, nós vemos também que tinha o culto ao imperador. E quem fundou a igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna, ela provavelmente foi fundada pelo apóstolo Paulo, durante o período da sua terceira viagem missionária. Como é que nós podemos ver isso? Se você abrir Atos, capítulo 19, no verso 10, você está escrito assim: e durou isto por espaço de 2 anos, ou seja, por 2 anos, Paulo ficou em Éfeso. E Éfeso era mais ou menos assim, a cidade de Esmirna ficava próximo de Éfeso, uns 65 quilômetros. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Então, quando fala que todos que habitavam na Ásia, nós vemos que eles ouviram e Paulo fundou essa igreja de Esmirna, através de Atos 19, 10, que nos dá base para nós concluirmos isso. A igreja de Esmirna, aqui eu fiz um resumo. A quantidade de versículos são 4, o significado do nome, por causa da planta, que tinha uma planta, muita plantação lá, era muito grande a plantação de mirra. Eu até vou passar aqui para nós vermos. A mirra é uma árvore espinhosa, que pode atingir 5 metros de altura e seus frutos são pontiagudos. O nome de Esmirna foi dado em razão de uma alta produção de mirra. E aí nós vamos ver em alguns momentos na palavra de Deus que fala sobre a mirra. Um dos primeiros foi o momento em que um dos componentes do óleo da unção na época de Moisés era a mirra. Jesus também, quando Jesus nasceu, os reis magos trouxeram para quê? Trouxe 3 presentes para Jesus. Era mirra, ouro e incenso. E quando Jesus também morreu, foi para embalsamar o Senhor Jesus, a Bíblia diz em João 19, 39, diz o seguinte: e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levava quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Ou seja, mirra servia também para embalsamar os corpos. Então Esmirna levou esse nome devido à quantidade enorme dessa árvore chamada mirra. E o período da história, como nós vimos, é o período da igreja perseguida, de 100 a 303 depois de Cristo. O nome da cidade é Esmir, a terceira maior cidade da Turquia. Jesus se apresenta, nós vamos ver, como o primeiro e o último que esteve morto e voltou a viver. É uma carta que recebeu elogio, porque era rica no sentido espiritual, não recebeu nenhum tipo de exortação nem de repreensão. As 2 cartas das 7 que não receberam repreensão do Senhor Jesus foram Filadélfia e Esmirna. E a recompensa para essa igreja é: não sofrer o dano da segunda morte. Como é que Jesus se apresenta para essa carta? E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Vamos ver por que Jesus se apresentou para essa igreja, tanto para a igreja local como para o período da história. Uma igreja que enfrentava a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Olha só, irmãos, a cidade de Esmirna foi fundada no ano 1000 a.C. como uma colônia grega. Quando chegou no ano 600, ela foi totalmente destruída pelos lídios. No ano 200 a.C., ela foi reconstruída, e reconstruída de uma forma que ela foi feita uma das mais belas cidades.
Quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, a igreja de Esmirna sabia do que Jesus estava falando, pois a cidade estava morta e reviveu. Ou seja, ela foi fundada, foi destruída e foi reconstruída muito mais bonita, a ponto de se tornar a cidade mais bonita da Ásia. Isso nos lembra o quê? Parece até que nós estamos falando aqui, quando fala ali do profeta Ageu, que a glória da segunda casa, da última casa, será melhor do que a primeira. Então, quando Jesus fala que morreu e ressuscitou, o povo de Esmirna sabia o que era isso. Mas nós temos também, quando Jesus fala, o primeiro e o último. Aí nós vamos ver, eu trouxe alguns exemplos da história que confirma Jesus falando isso para essa igreja, como nós vemos em vários momentos da Bíblia. Quando diz, Hebreus 13:8 diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 1 Coríntios 15, 55 e 58, quando ele diz, né, que ele foi morto e reviveu, quando Jesus perguntou, onde está a morte, a tua vitória? Aqui no meio eu coloquei a primeira e a última letra do alfabeto grego, porque Jesus, quando ele quis dizer que ele era o primeiro e o último, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Ele usou a primeira letra e a última letra do alfabeto grego para mostrar a sua eternidade. Jesus, diante de Lázaro, ele disse o quê? Quando ele diz que foi morto e reviveu, nós vamos aqui ver uma confirmação, João 11:25, que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E João 1:1 começa como? No princípio, lá em Gênesis, lá na criação, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós vemos aqui 5 versículos, 5 momentos na palavra de Deus que nós vemos que o Senhor realmente é o primeiro e o último. Ele não tem início e não tem fim. Jesus é aquele que vive eternamente, ele é o Criador de todas as coisas e a ele nós devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí nós vamos analisar o segundo versículo dessa carta, quando diz assim, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Quando Jesus fala, eu conheço as tuas obras e pobreza, mas tu és rico, o que acontece? Em meio à riqueza de uma grande cidade, uma pobre igreja lutava para sobreviver aos ataques das impiedosas autoridades do Império Romano. Irmãos, Jesus via que era uma igreja pobre, nós vamos ver aqui 3 razões pelas quais a igreja de Esmirna era pobre. Ela estava situada numa cidade riquíssima, uma cidade linda, mas era uma igreja pobre. Por quê? A pobreza dos crentes era um efeito da tribulação que eles estavam passando. Ela vinha de algumas razões. Primeiro, os crentes eram procedentes das classes pobres e muitos desses crentes eram escravos. Então a igreja era composta, a maioria dos membros, né, ali era composta por escravos. Os crentes eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores, ou seja, todos os bens que eles tinham, os cristãos, eram o quê? Eram roubados dele pelo Império Romano. Hebreus 10:34 vai nos mostrar isso, quando mostra, né, Hebreus, que é a carta que tem ali os heróis da fé. Olha o que o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é o escritor aos Hebreus, ele diz assim, porque também vós compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Por isso que o Senhor Jesus, né, a Bíblia nos exorta para que a gente não acumule tesouros no céu, aqui na terra, onde é traça, onde os ladrões podem roubar, mas nós precisamos adquirir tesouros no céu. Então nós vemos aqui que os bens que aqueles cristãos tinham eram saqueados. E também os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos e por sua fidelidade a Cristo. Perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos escrupulosos. O que era isso? Eles eram induzidos a roubar, a negligenciar, a fazer falsas declarações. Só que eles não queriam isso. E por causa disso, eles renunciando os métodos, né, que roubavam de alguma forma, eles não passavam a ter dinheiro. Eles não tinham aquelas riquezas que vinham de uma forma fácil. Ou seja, igreja que era pobre na terra, mas tinha uma riqueza no céu.
Aí quando vão conhecer, continuando esse versículo, Apocalipse 2,9 diz assim: eu conheço as tuas obras e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O que aconteceu? Os fiéis esmirnenses, lá de Esmirna, não sofriam ataque apenas de fora, das pessoas que eram ímpias. Irmãos, eles sentiam também os ataques das pessoas, dos membros da própria igreja, ou seja, aqueles que se diziam irmãos e não eram irmãos. E nós entendemos isso porque a Bíblia, ela nos mostra, até vou colocar aqui, quando fala sobre o joio e o trigo. Tem determinado momento que fala assim, a pessoa fala assim: Senhor, por que o Senhor não vai e não arranca o trigo e não tira ele logo, o joio, e tira ele de perto do trigo? Olha o que Jesus falou, Mateus 13:30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai eles em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntam no meu celeiro. Nós precisamos entender que nós não somos cristãos, pessoas, que nós somos joios, nós somos trigo. Então naquele grande dia o Senhor vai verdadeiramente ceifar e nós seremos recolhidos para os celeiros do Senhor. E que tipo de crente nós somos? Muitas vezes nós podemos ser crentes que só temos a palavra na nossa boca, temos uma boa retórica, temos um conhecimento da Bíblia, podemos decorar vários versículos, mas, irmãos, isso não importa se verdadeiramente esse conhecimento não servir para que a gente viva a palavra de Deus. 1 Samuel 16:7 diz: Deus não olha a aparência, mas Deus vê o coração. Então nós entendemos essa parte quando diz que aqueles estavam dizendo que eram judeus, mas não eram. Ou seja, estavam dizendo que era crente, mas não era. O verdadeiro cristão, ele é conhecido não por ele falar que é cristão, não por ele se autodenominar cristão, mas você é conhecido através das suas ações, do seu falar, do seu agir, que mostra que nós somos verdadeiramente servos do Senhor. E aí no versículo 10 diz assim: nada temais das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui quando nós vemos tribulação de 10 dias, simboliza anos ou tempos. Se você quiser entender melhor, lá em Daniel, no capítulo 11, no verso 13, fala sobre isso, sobre tempos ou sobre anos. Então nós vamos ver que quando a Bíblia fala em um dia, pode ser também dizendo aqui um ano, uma década. Aqui, literalmente, quando está falando de 10 dias, pode representar anos ou tempos. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor. Por quê? Porque Esmirna representa a igreja perseguida. E a perseguição, olha aqui, quando falou, né? Terei uma perseguição de 10 dias. Aqui estava representando também a perseguição que os crentes sofreram através de 10 imperadores romanos, que nós vamos vê-los aqui. 10 imperadores que perseguiram a igreja. O que nós mais conhecemos é Nero. Mas teve também, você vai ver, ó, desde o ano 64, que começou essa perseguição, quando Nero, ele, né, alguns historiadores vão dizer que ele botou fogo em Roma e acusou os judeus. Porque Nero, na verdade, ele queria fazer uma Roma maravilhosa. Só que tinha muitos lugares que eram pobres, então ele botou fogo para que ele pudesse reconstruir. Só que a maior parte do local onde pegou fogo mais na parte das pessoas que eram ricas. Onde os judeus viviam, o fogo não destruiu muito aquelas cidades que eram as mais pobres. Então Nero usou esse artifício para dizer que foram os cristãos que tinham posto fogo em Roma. Então começou uma grande perseguição. Começou com Nero, depois veio Domiciano, Trajano, Adriano, Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Diocleciano. Então nós vemos aqui que quando Deus fala que você vai perseguir, né, vai ter uma perseguição de 10 dias, podemos entender aqui também que pode estar representando, o Senhor mostrando, dos 10 imperadores que viriam, pelos quais a igreja passaria por grandes perseguições. Durante esse tempo, a matança de cristãos foi tremenda. No campo profético nós vemos também perseguições desencadeadas por Diocleciano. E esse Diocleciano que está aqui, ó, de 303 a 310, olha aqui, foram 10 anos. Aqui também representando aquilo que Jesus tinha dito. Foi uma das piores perseguições, que durou mais tempo, foi essa aqui de Diocleciano por 10 anos. E aí nós vamos ver agora um pouco dos sofrimentos.
Lá em Esmirna tinha esse monte, como eu disse, o Monte Pagos. E nesse monte, os crentes, numa vez só, o estudo vai mostrar que desse monte, 1.200 crentes de uma vez eles foram lançados lá de cima. E de outra vez foram lançados 800 crentes. Os crentes estavam sendo atacados e mortos por causa da sua fé. Esse foi uma das formas das mortes dos crentes lá de Esmirna. Alguns crentes de Esmirna também estavam enfrentando a prisão. Os romanos não cuidavam de seus prisioneiros. Normalmente os prisioneiros morriam de fome, de pestilências ou de lepra. E eu achei muito interessante essa frase que diz assim: prender o missionário, mas nunca conseguirá impedir a missão. Aleluia. Os cristãos também eram lançados nas arenas. E era uma forma de divertimento para os romanos colocar os cristãos, aqueles que não negavam a Jesus, nas arenas e soltavam os leões. E era um divertimento para aquela época. E o que acontecia? Para que esses cristãos fossem devorados pelos leões. Era uma forma também de matar, né, dessa perseguição que existia contra os cristãos. Os cristãos também, eles eram queimados em fogueiras. E aí eu aproveito também aqui para falar sobre queimados em fogueiras, que faltou cruz, faltou madeira para poder também crucificar os cristãos. Naquela época ficou faltando, não tinha como, não tinha madeira disponível para que pudesse os cristãos, para que eles fossem crucificados e serem mortos. Eram mortos também nas ruas. Era uma verdadeira atrocidade. Existia uma matança para todos aqueles que confessavam a sua fé. E aí eu gostaria de dar o exemplo de Policarpo. Policarpo é um homem que você não vê na palavra de Deus, mas os pais da igreja, os primeiros cristãos, vão mostrar que Policarpo, ele foi o pastor dessa igreja. A igreja de Esmirna, ela tinha como um pastor, o bispo, um homem chamado Policarpo, que era discípulo de João. E Policarpo, ele era um homem muito temente a Deus, só que em determinado momento o Estado, o imperador, queria que Policarpo adorasse a César, como se fosse o seu Deus. Foi lá e impôs: olha, você tem que adorar e renegar a sua fé em Jesus. E Policarpo, naquele momento, ele disse assim, a frase que ele disse: servi ao meu Jesus por 86 anos e ele não falhou comigo um só dia. Como eu posso trair ele agora? E por essa frase, Policarpo foi queimado vivo no ano de 168 na nossa era cristã. Diante dessas situações que entendemos o que Jesus disse em Apocalipse 2:10, nada temas das coisas que hás de padecer. Aí nós entendemos que Jesus falou isso. E foi um período de horrendas perseguições do Império Romano contra os cristãos. Para esses fiéis não há reprovação. O período termina com o Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino no ano 313. Então, quando nós vimos ali, naquele último imperador que nós vemos aqui, Diocleciano, aqui é 313. Depois, quem vem e passa a ser imperador de Roma? Um homem chamado Constantino. E nós vamos entender esse período melhor, desse período de Constantino, por quê? Porque começa a igreja imperial. Naquele momento em que Constantino, para agradar as pessoas, ele faz com que o cristianismo ele passe a ser a religião do império. Aí acabaram-se as perseguições aos cristãos. Nós vamos ver isso a partir da igreja de Pérgamo. Só que nós vamos ver o seguinte, aqui já não tinha uma perseguição ao cristão, mas aí aconteceu algo horrível. Por quê? Porque a doutrina base, a palavra do Senhor, ela foi juntada ali naquele momento com o Estado, e aconteceu o quê? O paganismo. Aconteceu que o mundanismo, o pecado, ele entrou na igreja. Então nós vemos que o inimigo, ele sempre cerca para poder fazer mal para o povo. Aqui através de mortes, ou se não, através de heresias, através de falsas doutrinas, para que o povo possa se apostatar da fé. E aí, Apocalipse 2:10, Jesus fala assim, ó: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Eu até gostei dessa imagem porque bota as duas coroas. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinhos para que a gente pudesse receber a coroa da vida. Por que Jesus falou isso? Vamos mais uma vez perceber que quando Jesus falou essa frase, ele falou para a igreja no momento e para a igreja futura também. Uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos.
Esmirna, ela tinha um estádio, onde todos os anos se celebravam jogos atléticos famosos em todo o mundo. Os jogadores disputavam o quê? Uma coroa de louros. Era isso que os jogadores disputavam. Mas para os crentes dessa cidade, Jesus promete algo muito melhor. Jesus promete a coroa da vida. Então nós vemos que Jesus ele faz essa relação porque sabia que todos ali que competiam porque queriam buscar ganhar aquela coroa de louros. Mas Jesus estava falando assim, olha, tem algo muito maior para vocês. E aí nós vemos, nesse momento, a igreja mostrando o período da história. Quando ele diz, ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida, porque os crentes de Esmirna foram submetidos àquelas tribulações, às suas necessidades materiais, dificuldades sociais, aprisionamentos e até o martírio, como nós vimos. Por isso, a promessa da garantia da coroa da vida era algo realmente reconfortante. Diante de toda a perseguição, Jesus fala, olha, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ou seja, Jesus estava falando para que eles permanecessem firmes. E olha o que diz a carta a Tiago, no capítulo 1, no verso 12. Bem-aventurado aflição, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, irmãos, nós precisamos ver que verdadeiramente, independente do que nós estejamos passando, o Senhor ele tem promessas de vida eterna para a nossa vida. E como ser um crente fiel em tempos de prova? A fidelidade é um princípio básico da vida cristã. A fidelidade é algo que verdadeiramente nós temos com o Senhor quando nós somos cheios do Espírito Santo. Aí eu botei alguns exemplos. Hoje, os maridos estão quebrando os votos assumidos no casamento. Hoje, os pais estão quebrando os votos que foram assumidos na consagração dos seus filhos, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Os crentes estão quebrando os votos feitos na sua confissão de fé. O que nós estamos vendo hoje é o que aconteceu lá em Gênesis, quando nós vemos Esaú trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha. Nós precisamos ser fiéis aos princípios básicos da vida cristã. Nós precisamos ler a palavra e viver a palavra como um crente fiel, porque naquela época, os crentes de Esmirna, eles estavam ali sendo coagidos na sua fé para que eles pudessem desistir, mas eles não desistiam. Quantos mais eles eram perseguidos, irmãos, parece que cada vez que um daqueles crentes que eram martirizados, eles morriam, parece que aquele sangue, ele caía na terra e virava uma semente e muito mais o evangelho crescia. E se você quiser entender, mártir quer dizer testemunha. Por isso que nós entendemos quando Jesus falou assim, olha, para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo, para nós sermos testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus procura pessoas que sejam fiéis na terra, que sejam testemunhas do Senhor Deus. E o verso 11 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Vamos ver qual foi a promessa de vitória para a igreja de Esmirna. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Pastora, o que é a segunda morte? Nós vamos ver aqui agora. O que é a segunda morte? Vamos entender lendo Apocalipse 21:8. Olha o que diz. Mas quanto aos covardes, aos traidores, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e essa será a sua parte no lago de fogo, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 26 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. O que nós entendemos? Nós vamos morrer uma vez. Nós vamos morrer uma vez. A Bíblia diz que ao homem é dado a morrer uma vez e depois segue-se o juízo. E eu gostaria até de fazer um parênteses aqui, porque algumas pessoas dizem que existe reencarnação na Bíblia, que diz assim, mas Elias, ele não reencarnou. Tabita, ela morreu e não se reencarnou? Não, ela ressuscitou, porque Tabita, Jesus deu a vida a ela novamente. Pedro ali foi e ressuscitou Tabita, ela voltou sendo Tabita da mesma forma. Então a Bíblia, ela não fala sobre reencarnação, a Bíblia fala sobre ressurreição. Algumas pessoas, Jesus permitiu
elas ressuscitaram, mas elas morreram de novo. O único que morreu e ressuscitou, está vivo pelo século dos séculos, hoje é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos morrer uma vez. A segunda morte é a morte espiritual. É a morte daqueles que não aceitaram Jesus. Então, quando fala aqui quanto aos covardes, traidores, abomináveis, homicidas, na verdade, são todos aqueles que negaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o que é o lago de fogo? Apocalipse 20:15 diz: e aquele que não foi achado no escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Irmãos, isso aí já tira qualquer dúvida. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, como nós confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, um dia, quando aquele livro for aberto, os nomes que não estiveram ali serão lançados no lago do fogo. Ou seja, hoje, você que está assistindo, que ainda não teve um encontro real com Jesus, você pode fazer essa declaração de fé, porque a Bíblia diz: como se chega ao céu? Se chega ao céu, pastora, subindo escadas, acendendo velas. Como é que se chega ao céu? Se chega ao céu, a Bíblia diz que se sua boca você confessa e seu coração você crê que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, você está salvo. Basta você confessar, basta você falar para o Senhor, você fazer essa declaração aqui. Você fala: Senhor, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E você pode declarar: eu quero o Senhor Jesus. Não precisa de palavras bonitas, basta você que está assistindo esse vídeo agora. Você quiser o Senhor, basta com o teu coração falar: Senhor, eu quero aceitar a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Basta isso. E olha o que diz Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Apocalipse 20:10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. As pessoas vão buscar a morte e não vão conseguir. A Bíblia diz que vai ser um ranger de dente, de dor, de choro. Por isso, essa aula é mais uma oportunidade para nós declararmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que o nosso nome possa estar no livro da vida. Em resumo, a segunda morte é uma referência ao lago de fogo, onde aqueles que estão separados de Deus pelo seu pecado habitarão por toda a eternidade. Esse julgamento foi registrado na Bíblia, nas Escrituras, como uma advertência para os incrédulos buscarem a salvação que Jesus Cristo nos disponibiliza nos dias de hoje. Para a glória de Deus, nós temos um país que nós temos liberdade religiosa. Nós podemos adorar a Deus, cultuar ao Senhor, podemos ler a Bíblia em espaços públicos. Para a glória de Deus, nós temos essa oportunidade. Se for para você desistir, desista de ser fraco. Essa é a mensagem que nós vemos aqui na palavra do Senhor da igreja de Esmirna. E o que aprendemos com a igreja de Esmirna? Irmãos, eu procurei tantos versículos que eu falei: Senhor, me dá versículo que eu posso resumir do que nós podemos aprender, tirar como lição da igreja de Esmirna para a nossa vida. Eu achei João 16:33, quando diz: olha o que Jesus fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós servimos a um Jesus vencedor. Nós servimos a um Jesus que venceu a morte. Nós servimos a um Jesus que nem a morte pôde segurá-lo no túmulo. Nós servimos a um Deus que foi para o Pai para preparar lugar, mas deixou outro Consolador, que é o Espírito Santo. Nós servimos a um Deus que teve um amor tão grande, tem um amor tão grande, que tinha um único filho, deu seu filho para morrer por mim e por você. O que aprendemos com a igreja de Esmirna? Que sempre vai valer a pena. E eu gostaria de orar nesse momento. Porque muitas vezes nós estamos falando assim: é tão difícil ser cristão, porque eu não posso isso, não posso aquilo, não posso ir para a balada. Irmãos, se nós verificarmos no passado, será que nós resistiríamos? Será que nós, verdadeiramente, nós confirmaríamos a nossa fé diante de toda a perseguição? E às vezes a gente fala que hoje nós somos perseguidos porque alguém fala mal da gente e escreve lá no nosso Facebook que não gosta da gente. Eu acredito que com o estudo dessa igreja nós temos que aprender a ser crentes melhores, porque nós vivemos numa época em que nós não sofremos perseguições. E aí eu gostaria até de falar
que muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, é uma pergunta que todo crente fala, nós vamos ou não vamos passar pela grande tribulação? Nós vamos subir antes ou nós vamos subir depois? Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui, eu não gostaria nem de expressar a minha opinião, por quê? Porque tem igrejas que interpretam que a igreja vai subir antes da tribulação, antes da grande tribulação. E tem igrejas que pregam que a igreja vai subir durante a tribulação. E tem outras que pregam que a igreja vai subir depois da tribulação. Importante é o seguinte, antes, durante ou depois, não negue a sua fé. Em qualquer, se for antes, durante ou depois, em todo o tempo, o que nós precisamos hoje, o que está acontecendo aqui, nessa aula, é mais um aprendizado para nós sermos crentes fortes no Senhor. Porque se nós vamos ver o anticristo ou não, o que importa é vermos Cristo todos os dias na nossa vida. Não fica esperando o anticristo, fica sempre ansiando pela presença do Senhor através da leitura da palavra. Anseie pela presença maravilhosa do Senhor através de uma porta que se fecha e você fala com teu Pai no secreto. Anseie a presença do Senhor quando você se dispõe no teu coração a você perdoar o teu inimigo. Isso verdadeiramente é a grande presença. Não coloque o teu coração, se vai ser antes ou depois, coloque o teu coração no Senhor. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós não temos medo de tribulação, se ela é grande ou pequena, porque grande a Bíblia diz que é o Senhor e Ele é muito digno de louvor. Então o que nós aprendemos que essa igreja, que precisamos nesse tempo deixar de ser meninos na fé, deixar de ser criança, lembrarmos quando foi falado na igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor, ver onde nós caímos e voltarmos ao primeiro amor. Você não pode, a partir dessa aula, depois de você ter ouvido essa aula, você ser o mesmo crente. Você precisa se levantar e falar, Senhor, se eu estou até aqui, talvez a minha fé ela foi regada pelo sangue daqueles mártires. Mas o que eu posso fazer hoje? Talvez você não precise dar o seu sangue. Morrer, né? Não temos aqui que nós não precisamos morrer pela causa nos dias de hoje, mas você pode aqui se capacitar para ser um excelente professor de escola dominical, um excelente missionário, um excelente pastor, um homem que busca a presença de Deus, que todas as pessoas possam ir até você e sentir a presença do Senhor. Ei, precisamos ser crentes melhores, porque eu volto a dizer, tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, a única Bíblia que ela vai ler é a tua vida. Por isso vamos orar, porque a semente foi lançada no teu coração. Irmãos, eu te confronto, pelo Espírito Santo de Deus, a tomar uma posição e dizer, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo crente a partir de hoje. Porque se esses homens do passado não negaram a fé por tamanho de tanta perseguição, e o teu evangelho chegou até hoje, Senhor, no mínimo, eu quero ganhar a minha Jerusalém, que é a minha parentela, através do testemunho, através de uma vida de oração, através de uma boca que abre e tem palavras de vida eterna, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós carecemos, Senhor, nesse momento, Senhor, do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade. Senhor, esse estudo foi tremendo, essa carta, ela foi escrita pelo Senhor Jesus, pelo próprio Deus, então tudo é verdade. Tudo é significativo, tudo é importante. E eu preciso ver, Senhor, nós precisamos ver a nossa vida como espelho, de mostrar, Senhor, que graças a Deus não temos aquela perseguição do passado, não somos lançados nas arenas, não somos queimados no fogo, mas que o fogo do Teu Espírito venha queimar os nossos corações, para que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a glória do Teu nome. Eu quero profetizar, Senhor, crentes cheios do poder que vai incendiar uma cidade, incendiar a sua igreja, incendiar os seus vizinhos através de uma vida que louva o Senhor. Senhor, o crente verdadeiro não é aquele que tem palavras bonitas ou sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. O crente verdadeiro, Senhor, é aquele que segue os teus passos, é aquele que perdoa, é aquele, Senhor, que verdadeiramente tem um bom testemunho para os de dentro de casa e para os fora de casa, é aquele que não é capa, que só não quer ser bênção, Senhor, no meio dos cristãos, mas que quer ser, Senhor, como a Tua palavra diz, o sal da terra e a luz do mundo, aquele crente que quer ser, Senhor, o luzeiro, que quer ser a luz, que quer ser o sal, que quer temperar, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a ser conhecidos
Senhor, que somos os mais humildes e os mansos, porque a maior marca que Jesus está em nós, que nós somos cheios do Espírito, que nós somos batizados com o Espírito Santo, é a mansidão, porque o Senhor Jesus era manso. Jesus falou que ele era manso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o resultado, a Bíblia diz que trareis descanso para as vossas almas. Senhor, a tua palavra foi lançada, essa semente, Senhor, e nós queremos dizer, entender e saber, Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe poderosa a tua vida, a tua mente, o teu coração, para que você possa fazer resplandecer o rosto do Senhor sobre ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre você, a sua casa, a sua família, desde agora e para todo sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.